Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Imparável, o canal que não para, e hoje temos mais uma entrevista especial, como acontece toda quinta-feira às 19 horas. O nosso entrevistado é professor de uma das matérias mais difíceis e mais temidas pelos concurseiros. Tem origem muito simples. O seu pai se separou da família quando ele tinha 4 anos de idade. Ele foi criado pela mãe, que era faxineira e depois cabeleireira. Os recursos financeiros eram muito escassos. Ele sempre estudou em escola pública e conseguiu ser aprovado em vários concursos, dentre eles o da Polícia Federal, TJDFT e analista do MPU. E hoje ele vai compartilhar um pouco da sua história aqui no nosso canal. Mas antes, eu quero pedir a você que assine o nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que produzimos por aqui, sempre com muito carinho, para que você não pare. Professor Renato Lacerda, um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra. Professor, conta pra gente um pouquinho então das suas origens. Quem é o professor Renato? Bom, o professor Renato Lacerda é um cara que nasceu numa família bastante humilde, sem muita referência profissional. Eu não posso dizer assim que eu mirei num tio, num pai, numa mãe que era o médico ou advogado ou coisa do tipo, ou que fosse concursado. Não, sou de uma origem bastante humilde. A minha mãe, como você falou, né, separou do meu pai, porque ele tinha problema com bebida, alcoólatra, né? Aos 4 anos, eu tinha 4 anos, eu tenho uma irmã mais velha, 3 anos que eu, e a minha mãe cuidou da gente desde sempre, só que com toda a restrição que uma mulher solteira à época teria, mas sempre com muita dedicação e dando para a gente o que ela poderia dar, que seria educação. A possibilidade de não ter que trabalhar e somente estudar. E ela fez isso até que eu pudesse ser servidor. Ela permitiu que eu só estudasse a vida inteira. Então, é esse cara que estudou sempre e muito porque entendeu que o único mecanismo, né, de ruptura da condição que eu tinha era o estudo. E como é que começou essa trajetória no estudo para concursos? Então, de novo, né? Estava terminando o ensino médio, que hoje chamam de ensino médio, que não é era o 2º grau, porque eu já sou, né, já tenho uma certa idade aí, alguns anos de estrada. Era o antigo 2º grau, estava terminando, eu não sabia o que fazer, estava perdido, como eu disse, eu não tinha referência nenhuma. Aí uma colega, uma amiga, vizinha, passou em minha casa e falou assim: eu estou estudando para o concurso da PM. Aí eu não sabia muito bem o que era concurso, né? Assim, não sabia como funcionava a dinâmica do concurso. E aí ela falou: vamos estudar para o concurso? Eu falei assim: vamos. Aí como é que a gente faz? Aí ela tinha uma apostila à época, né? Se não me engano era da Vesticom, na época, tinha a antiga Vesticom. E ela me emprestou a apostila. E eu entrei com a parte que eu mandava bem, que era português, história, geografia, à época caía isso. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com o universo de concurso, matéria de legislação, constitucional, estatuto da PM, penal, algumas matérias de direito que até então eu nunca tinha tido contato. Moral da história foi que eu fui para o concurso achando que eu só tinha que tirar uma nota na prova e aquilo ia me garantir entrar. Eu não imaginei que eu tivesse concorrentes. Eu não pensei em concorrência, nem número de vagas, nem nada. Só fiz o que tinha que fazer. Aí um belo dia, à época, ela bateu na minha porta com um jornal, porque a gente via resultado no jornal. Oh, meu Deus, eu estou dizendo que eu estou bem velho para vocês, mas tudo bem. E aí ela com o jornal à mão, chorando e falando assim: o que foi? O que foi, Gianca? Aí ela virou para mim e falou assim: saiu o resultado. Eu falei: você passou? Ela: não, você. E me abraçando, assim. Aí foi um momento muito bacana. Só que no meio do caminho tinha um teste físico. Tinha um teste físico no meio do caminho. E aí eu reprovei no TAF, não consegui fazer as barras, mas esse foi meu primeiro contato com o concurso, né? Foi péssimo para mim, porque eu não tinha nada garantido, não tinha trabalho, não tinha perspectiva. E quando eu soltei a barra lá, assim, era como se eu tivesse caído num fosso, né? Num buraco sem fundo, assim. Mas eu não consegui fazer 5 barras em pronação, que hoje eu faço de qualquer jeito, porque desde então eu não saí mais da academia. Que esse foi um outro motivador para eu levar uma vida saudável, para eu cuidar do corpo. Desde os 18 anos eu malho, eu já estou com 38 e continuo na ativa aí. Esse episódio fez você, uma questão até de honra, Sim. nunca mais
não conseguir fazer uma barra ou qualquer outra atividade, exercício físico, né? Exatamente. E foi outra coisa bacana também, né? São aqueles tombos que a gente leva e que poderiam ser motivo para eu desistir, mas eu nunca desisti em decorrência disso. Certo. Acho que nessa época você tinha 18 anos, né? 18 para 19. Estava 18 quase pra 19. completando 19. Você estava fazendo faculdade? Não. Estava fazendo vestibular da UNB para poder entrar. E aí entrei pouco tempo depois disso também. Certo. Aí você fez a faculdade de administração. Não, primeiro eu fiz artes cênicas. Artes cênicas? É um fato que quase ninguém sabe, que eu conto às pessoas, o seu teacher é formado em artes cênicas a princípio. Aí primeiro eu formei em artes cênicas. Certo. Aí você conciliou a faculdade com a preparação para concurso ou esperou terminar para começar? Não. Enquanto eu estudava, fazia o UNB, eu mandava ver nos estudos e era bem complicado, porque transporte público, morava na Ceilândia, então assim, um percurso muito grande e sofrido entre casa e faculdade. O UNB, por mais que seja uma faculdade federal, pública, gratuita, tem um custo para estar lá. Você não consegue trabalhar enquanto está lá porque você não tem horário. Para você formar, você monta as grades mais loucas do mundo. Pega um horário de manhã, passa a manhã inteira, aí à tarde e à noite. Então eu tinha que me manter lá, na UNB, né? E eu estudava todo o tempo livre que eu tinha nessas janelas. E à época eu fazia alfajor, até hoje eu faço. Eu sou bom de cozinha, fazia bombom, vendia lá, era um sucesso lá, o pessoal comprava pra caramba. Pra me manter, pra tirar xerox, pra comprar apostila, pra comer durante o dia lá, pra não onerar bastante a minha mãe. Que eu sempre tive essa consciência de deixar o mínimo peso pra ela. Eu fui um filho que não deu muito trabalho pra ela, eu meio que fui muito independente desde sempre, sozinho. E estudei todo o período. Com constância durante toda a faculdade? Toda a faculdade. Assim, aí teve um fato que me auxiliou, porque logo depois eu passei na Polícia Federal. Já em 2004, um pouco mais adiante eu passei, porque foi um ano muito escasso de concurso. Não tinha tanto concurso, tanta oferta, né? Polícia Federal de nível médio? Agente administrativo. Houve uma greve bem longa da UNB e por Deus, eu não sei, acho que as coisas têm que ser. Conciliou com o edital que foi... eles fizeram alteração no edital e a prova foi jogada bem adiante. Eu lembro que à época o concurso foi muito concorrido porque a inscrição era R$18. R$18 a inscrição, assim, eu dizia assim, né? Vai todo mundo fazer essa prova, gato, cachorro, papagaio, periquito, qualquer um vai fazer. E realmente foi um número imenso de inscritos, que eu quero alertar isso para vocês. Muitos alunos têm medo do número de inscritos e coisa e tal, e eu nunca olhei nem para número de vagas, nem para número de inscritos, porque no fundo você concorre consigo. E eu fui pro abraço porque não era uma concorrência qualificada. Número não quer dizer nada, gente. Desse número, nesse mar imenso de pessoas, o número de pessoas realmente qualificadas para concorrer é bem baixo. Eu até falo isso para os alunos de vez em quando, que 25 a 30% dos candidatos sequer vão fazer a prova. Então, de WO, você já ganha de quase um terço dos candidatos. Desses que sobram, 90% deles sequer estudam. Então, uma fração mínima aí de candidatos realmente está preparado para enfrentar uma prova desse porte. Tem outro elemento aí. Tem gente que estuda muito, mas estuda errado. Estuda pelo material errado, não tem orientação certa. Dá murro em ponta de faca. Em ponta de faca. Porque tem muita gente que estuda bastante, só que estuda mal, sem qualidade, sem muito foco, sem ter a fonte certa. É aquele, né? O jabá, gente, grande curso online aí a fonte, tá? Mas é isso. Hoje em dia, há muitas facilidades. Eu tive que cavar, assim, ó, eu tive que ir na foice e abrir no caminho, porque eu não tinha orientação nenhuma, você não tinha essa vastidão de materiais que a internet dá, você não tinha essa comodidade de fazer um curso online. Ó, eu acabei de sair, gente, de uma live que eu tava aqui, totalmente gratuita, 0800 total, professor de qualidade aqui para vocês, e vocês têm acesso a isso de maneira ampla e restrita. Ainda tem a assinatura do GRAN, que te permite fazer qualquer aula, e vocês têm tudo isso à disposição que eu não tinha, viu, à época.
Como é que a sua vida mudou depois dessa primeira aprovação? Então, aí depois da primeira aprovação, eu sempre fui muito consciente, eu não fui esbanjando, porque nego começa a achar que fica rico porque passou no concurso. E eu falo com os meus alunos, ó, você fecha 2 portas ao passar no concurso, a da miséria e a da riqueza. Você vai ter uma vida estável, você vai ser, né, servidor, vai poder comprar um carro, um apartamento, coisa e tal, financiar e ter planejamento de vida, mas você não vai ficar rico. E eu tive essa consciência desde cedo. Passei 1 ano economizando, continuei, né, fazendo a faculdade, era muito complicado conciliar o NB com a Polícia Federal. Eu tive diversos transtornos na Polícia Federal, porque quando a gente estuda, né, a gente pensa assim, eu sou servidor, tenho uma 8.112 todinha para mim, para eu usar, eu tenho direito à licença, horário especial e o caramba. Eu já cheguei metendo pedido de horário especial, ou seja, eu fui muito mal visto na Polícia Federal. Eu até tive doença ocupacional à época porque eu era muito mal visto e aquilo não condizia com a realidade, com o modelo mental que eu tinha de mim mesmo. Né? Cheguei a ficar de licença médica, de atestado, com depressão. Porque eu cheguei metendo licença e aquilo foi mal visto e eu fui mal interpretado, entende? E foi difícil conciliar. Você pediu esse horário especial porque a UNB Por causa tinha da UNB. essa dificuldade de Eu ainda conciliação. tinha aí uns quase 3 anos de UNB pela frente, 2 longos anos de UNB, e foi bem complicado. E aí foi difícil, mas eu mantive o foco. E eu falava com os meus colegas de setor, né? Todo o tempo livre, porque como a gente fazia de 8 às 6, todo o tempo livre eu estudava. E aí de 8 às 6 a gente tinha que tirar 2 horas de almoço. Né? Na Polícia Federal eles não deixavam ser diferente. Hoje em dia tá bem mais flexível lá. Lá tá bacana hoje, viu, gente? A gente administrativo hoje é bacana, mas na minha época não era muito, não. E aí eu estudava durante o horário do almoço, sabe? Eu fazia o que era possível, porque eu queria mesmo sair de lá. Então, mesmo essa dificuldade, eu não me acomodei lá. Eu continuei estudando e eu falava para todos os meus colegas de setor, vamos comigo, gente. Quando eu saí, saiu um monte de gente junto comigo. Eu fui um precursor e a galera foi saindo comigo. E tem gente aí em vários órgãos hoje, fora da Polícia Federal, que entrou no mesmo concurso que eu. Qual foi o concurso seguinte? Teve um da Câmara dos Deputados que você me falou? Eu estava na UNB ainda, em 2007, e eu estudei para analista de recursos humanos da Câmara. Como eu já era técnico, né, nível médio na Polícia Federal, eu falei, eu só vou focar no concurso de analista. Eu não vou fazer de técnico, porque eu não vou ter condição de estudar esse tanto de matéria tão díspare para 2 cargos. Aí eu foquei, eu vou ser analista. E eu tinha em mente que eu ia ser analista. E aí eu ia fazer minha primeira viagem de mochilão para a Europa até, ó. Depois de economizar, depois já tinha comprado carro, já tinha, né, o planejamento de viagem. E eu fiz o planejamento de fazer a prova num dia, no outro embarcar para a Europa, para ficar 2 meses na Europa, né, emendando férias que eu tinha. E aí a prova foi adiada. Aí eu fiquei na imensa dúvida de fazer ou não a viagem. Aí levei a apostila para fazer a viagem. Moral da história, não estudei, mas eu fui para a viagem. Voltei, a prova ainda tinha 1 mês para estudar, eu estudei com muito afinco. Eu lembro de não dormir várias noites. Foi muita dedicação. E aí eu consegui passar. Passei para analista de recursos humanos da Câmara dos Deputados. E aí eu tinha certeza que estava tudo certo. Eu saí da prova com a sensação de passei, assim, de dever cumprido. Eu não dormi a madrugada inteira, eu passei a madrugada estudando para fazer a prova. O que não é muito novidade, que no último concurso eu fiz isso também. Não recomendo, mas eu fiz. E aí fiz a prova de analista e quando veio o resultado da discursiva eu reprovei. Que foi um baque muito duro, entrei na justiça, deixei de fazer vários concursos à época porque eu tinha certeza que eu ia conseguir na justiça e não deu. Isso é complicado, às vezes a gente fica muito apegado ao passado e não age para frente. Talvez foi um equívoco, olhando para trás, né? Eu hoje não acredito muito em acaso, não. Eu acho que tem coisas que são necessárias. Isso me trouxe uma evolução muito grande. E foi em decorrência disso que eu adquiri todo o conhecimento que eu ia precisar para dar aula depois, sabe? Porque aí eu comecei a me especializar. Foi depois que eu fiz administração. E aí o cargo era praticamente só administração. Era analista de recursos humanos, um foco dentro da administração, mas cobrava muita matéria de administração. Então ali eu tive uma imersão nesse universo mesmo da administração e aprendi a gostar bastante da coisa. Foi por isso que eu fiz outra graduação. Depois você foi pro TJ, deve ser. Fui pro TJ. Aí passei no concurso do TJ, né? Recolhi meus cacos, né? Os cacos da minha dignidade.
voltei a estudar, aí saiu um ciclo de tribunais, TST, STJ, STF, TJ, e aí eu fui mandando bem em todos, e eu fazia sempre os dois, técnico e analista, Sempre analista era pela manhã. Aí eu lembro de ter feito a prova pela manhã, que eu sempre focava mesmo em analista, eu queria porque queria ser analista. Foquei para analista, fiz a prova pela manhã, fui muito mal na prova, não fui bem, saí assim péssimo, devastado. Aí liguei para uma amiga minha, que hoje também, né, a gente passou no TJ junto à época. Aí liguei, Betinha, chorando, eu vou desistir, eu não vou à tarde fazer essa prova, não quero fazer mais. Porque o cargo que eu estudei, que eu me dediquei, que é o de analista, eu fui péssimo. O de técnico, que eu só me inscrevi, eu vou fazer uma merda de prova. Aí ela falou assim, cala a boca. Ela falou desse jeito, cala a boca. Vai fazer a sua prova, porque você sabe o tanto que você detesta a Polícia Federal. Você quer continuar lá? Vai lá, não custa nada. Vamos fazer a prova? Aí eu limpei as lágrimas, almocei correndo e fui fazer o segundo turno de prova. E passei. E fiquei no TJ de 2008 a 2012. Quando você retomou os estudos depois da reprovação na Câmara dos Deputados, foi de imediato ou teve um período de luto? O que você fez para... Entre o... Voltando para a Câmara dos Deputados e TJ. Para recompor esse cacto, Teve um períodozinho assim de luto. Na verdade, um período de crença profunda de que eu ia conseguir na justiça a vaga. Então eu deixei de fazer alguns concursos, mas quando veio a decisão do judiciário, que sequer analisou, né, falou que era análise de mérito e não de legalidade, sequer analisou o pleito, aí eu falei, ó, de agora em diante, todo concurso que eu fizer, ou deu ou não deu. Se não der, parte para o outro, porque sempre vai ter outras vagas, sempre haverá novos concursos, e eu falo isso sempre para os meus alunos, né, falando para vocês. Você é sempre maior e melhor do que qualquer prova. Provas virão, você precisa continuar, manter o foco e seguir adiante. E aí eu catei, né, os cacos da minha dignidade, como eu falei, e fui estudar. E aí saiu o ciclo de tribunais e o TJ veio. Depois veio o MPU. Aí o MPU. TJ, vamos lá. TJ rapidamente. Eu exerci uma atribuição que não era muito bacana. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu só fazia 9 e 13. 9 e 13 é um andamento processual. 9 significa juntada. Você pega um documento e juntou no processo. 13, você dava a referência no sistema que os autos estavam no escaninho. Então, juntada autos no escaninho. Então, só ficava 9, 13, enter, 9, 13, enter, 9, 13, enter. E eu já dava aula. E eu, tipo assim, falava com uma multidão de gente, todo mundo prestando atenção no que eu falo. Eu me sentia importante como professor, estava extremamente realizado, ganhando bem. E aí eu chegava para fazer meu trabalho no TJ, eu me sentia uma topeira, né? Assim, um cara que não faria a mínima diferença ali no TJ. E aí toda vez que chegava e-mail era assim, né? De função, coisa e tal, tinha que estar cursando direito ou estar a partir do 6º semestre. Aí eu falei, velho, isso aqui não vai dar para mim, eu não vou crescer aqui. Não tem o que fazer, não tem nada a ver comigo, né? Aí eu decidi sair do TJ, pedir licença sem remuneração. Lá é muito boa, a instituição é maravilhosa, mas não era um trabalho que eu queria fazer. Pedi licença sem remuneração, foquei nas aulas, construí uma carreira nesse mercado de concurso público e sou super feliz com isso. E um dia resolvi fazer a prova do MPU. Saiu o edital, acho que 60% da matéria era o que eu dava aula. Eu falei, bom, vamos lá. Dei muita aula. O cargo era muito pesado, muita matéria de administração, e aí muitos professores sequer pegaram para dar aula. E eu peguei para dar aula, porque isso seria para mim um meio de estudar. Só que eu não tive tempo de estudar, né? Só estudei minhas matérias. E fui fazer uma prova. Você já tinha uma bagagem boa. Né? Já tinha uma bagagem, já estudava desde 2002, que eu comecei a estudar para concurso. Sim. 2013, né? Isso aí tem alguma influência. Não foi sem estudar, né? Porque as pessoas podem pensar, passou sem estudar. Não passei sem estudar, porque eu tinha uma bagagem. E aí eu passei em 5º lugar nacional no concurso, que eu resolvi fazer. Com muitos inscritos. Né? Muitos inscritos. E sou hoje analista de gestão pública, super feliz com as minhas atribuições, super valorizado. Assim, finalmente eu soube o que era satisfação no serviço público. Hoje eu sou extremamente feliz com tudo que eu faço, profissionalmente, extremamente realizado.
Aí, além disso, eu faço trabalho de consultoria por fora, né? Dou palestra, capacitação em órgãos públicos. Dá aula, né? Muita Dou aula. Online muita agora no aula. Brasil inteiro, Sim, né? eu agora tô só no online. Eu resolvi não dar mais aula presencial para eu ter tempo de organizar melhor a minha vida, que a aula presencial não te permite muito isso. Você fica com os horários muito fechados, né? Muito restrito. Parabéns, professor, pela Obrigado. trajetória. Você me contou algo que você não me contou aqui, novamente, que houve um dia que você estava em um ônibus cheio, lotado, em pé, e que o seu sonho, naquele momento, naquela época, era poder fazer aquele percurso de carro. Sim. E hoje já alcançou muito mais do que isso, muito né? mais. Até falar isso para vocês rapidinho, que eu falei para ele aqui, né, durante nossas preparações aqui, que certa época, quando eu fazia esse percurso para a UNB, e eu ia cheio de bolsa, de coisa para passar o dia lá, a única coisa que eu queria, quando eu olhava para o lado e estava em pé e não tinha um cristão para segurar a bolsa de um infeliz que está assim numa peregrinação, a única coisa que eu queria, que eu pedia, era que alguém segurasse aquela bolsa, ou que eu pudesse estar sentado naquele carro ao lado ali, sabe? Eu olhava para baixo e falava assim, oh meu Deus, que dia que eu vou estar ali, sabe? Isso era sabe assim, você vê, você deseja o mínimo. Aí eu sempre digo, né, eu mirei muitas vezes no elefante e acertei na mosca que estava pousada nele, porque eu acho que hoje, gente, diante das minhas condições iniciais, eu tenho muito mais do que o que eu pensei. Eu alcancei muito mais, eu sou extremamente grato à vida, sou grato por nunca ter desistido, por ter sofrido sim, mas não ter me mantido numa condição de sofrimento, e nem de coitado. Sabe? De vitimismo, né? De vitimismo. Nunca fui vítima da vida, né? Eu nasci para ser protagonista e todo mundo nasceu para ser. Desde que faça a sua parte, né? Não pare no primeiro obstáculo. É por isso que a gente tem esse mote, né? Ser imparável. Imparáveis, somos imparáveis, é isso aí. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo. Parabéns mais uma vez pelas conquistas e obrigado pela parceria aqui no Gran Curso Online. Eu que agradeço, estamos juntos aí, cada vez mais fortes. Os alunos gostam muito do seu trabalho, você consegue simplificar uma matéria muito difícil, né, que é a administração, que está cada vez mais cobrada e a tendência é que continue assim nos próximos anos. Amém, tomara, para eu ter mercado. Vai ter sim. Valeu, obrigado. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que produzimos por aqui. Toda terça-feira e toda quinta-feira, um novo vídeo para você. Condição. Aí minha chefe falou assim, você não vai fazer essa prova? Eu disse, não vou fazer mais não, doutora, não tem como comprar a passagem. Aí ela sentou comigo e comprou a passagem para mim. Eu tive vezes que eu não tinha... Ela te deu a passagem? Ela me deu a passagem. Tinha vezes que eu fui fazer prova no Tocantins, no Mato Grosso,
com a amiga minha que estudava para concurso, ela pagou. A gente foi de ônibus, mas ela pagou a minha passagem também. Então, assim, é o que eu falo. Eu tinha tudo para desistir, mas parece que a cada momento que eu pensava em desistir, tinha algo que falava que tá dando certo. É porque a gente não quer enxergar, mas tem muita coisa acontecendo para que você possa continuar. E principalmente dentro de nós. É uma questão de perspectiva. Você pode olhar para o que está dando certo ou para o que está dando errado. Exatamente. Muitas pessoas focam apenas no errado e sempre existirão 1000 motivos para você desistir. Sempre. Mas basta um para você seguir em frente. Exatamente. E aí a cada cuidado que eu percebia comigo, aí eu falei, não, eu preciso continuar. E aí meio que eu olhava assim, tem gente que está esperando de mim isso. E eu tenho certeza que a pessoa que está estudando aí, você que está estudando hoje, tem alguém